pastor Naftali tem toda a liberdade, tá bem? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom dia a todos os pastores, os ministros, amém? É um prazer muito grande estar aqui e esta responsabilidade que está sobre o pastor Kleber. E eu imagino como deve ser grande, porque apenas os minutos que ele me deu já me deixou um pouco nervoso, amém? Mas mesmo assim eu fico muito feliz de estar aqui. Nós viemos de Campo Grande, pastor Degomar, meu pai, pastor lá da igreja, e foi com muita luta e muita oração para nós estarmos aqui. Foi muito difícil, era para estarmos já ontem, mas o meu carro fundiu no meio do caminho o motor. E mesmo assim, Deus nos concedeu, ficamos 5 horas, eu com 3 crianças pequenas na estrada, no ermo, sem sinal, sem nada, mas nós sabíamos que tinha um bom momento aqui, nós tínhamos que estar aqui. Então, ver todos vocês, todos os pastores, eu me sinto, vou dizer que nem eu falei na primeira escola dominical que eu preguei, no Tabernáculo da Revelação em Campo Grande, eu me sinto imerecedor, muito mesmo. Pela primeira vez que eu falei, numa escola dominical, tive essa liberdade lá, eu disse isso, eu digo aqui diante de todos vocês, mas eu também sinto conforto tão grande, porque eu sei que nos poucos minutos que nós temos, o que eu falar, você crê também. Você tem a mesma fé que eu, e eu fico muito feliz por causa disso. Então, eu acho que, por esse motivo, é mais fácil pregar a ministros do que a um incrédulo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos colocar em pé, então, só para a leitura principal. Glórias a Deus. Bem conhecido. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluias, e as trevas não compreenderam. Querido Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo nos ter concedido mais esse momento. Que o Senhor possa, Pai, ensinar cada um de nós, rever os caminhos dos nossos passos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, preencha, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor pode usar a quem fala aqui, mas também aquele que está escutando. O Senhor é a pedra fundamental de esquina, mas também é a pedra angular de cobertura, Pai. Nós te agradecemos por isso. Amém. Amém. Deus assentar. Numa falhadinha, mas glórias a Deus. Eu amei ver o tema que Deus concedeu ao pastor Kleber, sabendo que nós estamos vivendo nos dias tão difíceis, o qual o profeta fala de vozes e ruídos externos, o qual está dissipando aqueles que creem na mensagem de última hora. E eu digo com entendimento de que esse espírito rondou nas igrejas da mensagem e tem tentado persuadir com voz, como os lábios que Salomão fala, de mulher, aquela mulher que sai falando com os lábios doces e persuadindo, e muitos caíram nessa persuasão. Não estarem ouvindo a voz de Deus. Porque eu desconheço alguém que escute a voz de Deus e não aceite entrar pelo caminho quando ouve, porque não é no nosso querer, é no querer dele. Nós acreditamos na predestinação, amém? Então não é nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe.
Então, a partir do momento que a voz dele vem, é impossível alguém que não o responda. Mas a partir disso eu posso crer que essas pessoas não ouviram a voz de Deus. Porque estavam com os seus ouvidos furados e não puderam discernir a voz desse último dia. Então eles não saíram, na verdade eles nunca estiveram no nosso meio. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Então olhe só esta mensagem. A voz de Deus, ao qual eu que eu li aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Este verbo, ele não é um verbo qualquer, ele não é uma palavra qualquer, ele não é uma voz qualquer. Essa voz, ela criou o mundo lá no seu princípio, e houve luz, haja luz e houve luz. Então nós já conseguimos discernir que a voz de Deus trabalha numa frequência em que a voz da religião e a voz do homem não conseguem trabalhar. Então, aqueles que estão debaixo, fora do véu, mesmo que estiveram nessa mensagem, ou muitos que estão ainda nesta mensagem, eles não discerniram a voz ainda. Aleluia. Mas estão com os seus sentidos corrompidos. Aleluia. Mas essa voz, ela criou os céus e a terra e tudo que nele há. Nós lemos aqui. Então, a voz do Senhor... Agora pense, a terra era sem forma e vazia, antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse o princípio, havia só Deus. Antes que houvesse um princípio, era só Deus. E o Deus é o termo que a gente usa para um ser que precisa ser adorado. Então o que ele era? Ele era o grande Elohim. Mas olha a diferença de uma voz de uma religião, a voz de apenas uma denominação e a voz de Deus. Olha a diferença. Quando ele diz, automaticamente se faz uma manifestação. A voz do Senhor é uma voz criativa. Aleluia. Então, eu duvido que alguém que ouça essa voz, não venha criar dentro de si um espírito reto. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, igreja? Então, essa voz, ela criou os céus e a terra e tudo o que nele há. Amém? E nós cremos nesses últimos dias que essa voz é pregada pelo sétimo anjo. Amém? Por mais que muitos se apostataram disso, nós continuamos crendo. E essa voz, ela guia. Eu lembro-me de Abraão, ele era um homem que a sua parentela criam em deuses estranhos, mas e deuses que tinham imagem, e deuses que tinham fisionomia, deuses que tinham nomes colocados por homens, mas aí ele ouviu a voz. Aleluia. E agora ele começa a seguir um Deus, o qual ele não sabia qual era a fisionomia deste Deus. Ele começou a seguir um Deus que não sabia o nome deste Deus, mas ele ouvia a voz de Deus. Aleluia. Meu irmão, meus queridos pastores, esta mensagem não é apenas uma denominação. Esta mensagem não é apenas mais um braço dali. É triste ver as dissensões que aconteceram. É triste, e esse tema é para tratar sobre isso, eu creio. Mas essa voz ainda continua guiando esta noiva. Aleluias. Essa voz aqui, essa noiva está replicando a voz de Deus. Não dogmas. Não preceitos humanos. Pegaram a voz de Deus, ou melhor, o que achavam que é a voz de Deus, e indexaram. Olha, isso aqui é a Escritura Sagrada de Deus, aqui está a Palavra de Deus, mas isso aqui, a Palavra de Deus não é somente isto. A Palavra de Deus está aqui. A voz de Deus manifesta está aqui. Porque se ela fica cravada no livro preto, se ela estiver cravada apenas nas literaturas, me perdoe, mas eu preciso entrar neste conceito, porque eu não estou pregando essas pequenas palavras, eu estou com o tempo aqui. Essas pequenas palavras, eu não estou falando para membros comuns, tem pastores aqui. Esta voz de Deus não está indexada apenas nos livros bonitos que nós vemos na nossa prateleira da mensagem. Esta voz de Deus não está indexada apenas em fitas. Esta voz de Deus não está indexada apenas em mídias sociais.
Mas nós somos cartas lidas e escritas, aleluia. Se a nossa voz for a voz replicada de Deus, ela tem que trazer manifestação como fez lá no princípio. Tem que trazer a criação, as coisas inexistentes. Louvado seja Deus. Amém? Eu tenho alguns minutos ainda, os irmãos me perdoem, mas realmente é meio difícil falar aos pastores, mas eu sou muito feliz por estar aqui. Amém? A voz de Deus. Agora, na mensagem, a voz de Deus nesses últimos dias. As mensagens, aleluia. Parágrafo 31, aquilo, eu acho que eu tenho tempo de ler a palavra, ainda faltam uns 12 minutos. Olha isso aqui, se isso não estremece o seu coração. Há tantas vozes hoje na terra que absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural. Na razão humana isso não faz sentido. Como vozes comuns de homens e líderes religiosos, eles podem ter tudo o que têm. Como que isso amortece a voz sobrenatural? Como isso é capaz? Há tantas vozes intelectuais, vozes sobressalientes. Oh, meu Deus. De homens poderosos, que são intelectuais, e em suas condições de intelectuais, ainda fazem tremer nações. Eles não estão apenas durante a noite com as pessoas, mas eles sacodem as nações, trazendo grandes organizações, grandes campanhas florescentes. E uma pessoa estaria um tanto confundida, mais que suficiente para confundi-los, de como estas coisas vão e prosperam. E há vozes que se levantam e fazem essas coisas, e isso faz com que a voz de Deus seja separada. Olha, que a voz de Deus seja separada para um lugar atrás. A verdadeira voz de Deus. Agora olha aqui, essa voz criou os céus e a terra. Essa voz aqui se manifestou porque o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Essa voz era luz. E vozes de homens são sobressalientes, o profeta fala. – 31, a voz de Deus nesses últimos dias. Mas por quê? Porque a voz do homem, a voz da religião, é como, ela tem que estar dentro das leis da física. E vocês sabem que o som se propaga na matéria. Precisa de matéria, e na matéria o som se propaga. E as multidões aceitam pregações falsas. Porque estão trabalhando na frequência material. Estão trabalhando numa frequência mecânica. Mas aí vem a voz de Deus que trabalha em outra frequência. Vem a voz de Deus que trabalha como luz, porque a minha palavra são vida. Espírito e vida. Aleluia. E nessa frequência o mundo, a massa, a matéria não entende. Porque lá no princípio, existia algo? Existia algo? Não. Só o Deus eterno. Ele nem carece de existir. Ele não carece de estar nos preceitos da linguística. Deus não carece de estar dentro das leis da física. Ele não carece de nada. Ele está acima do plano todo. Glórias a Deus. Aquilo era vazio, só existia Ele, mas aquela voz propagou. Você sabe que o som não se propaga no espaço por falta de matéria. Mas aquela voz estava trabalhando numa frequência, ao qual criou todas as coisas. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma coisa qualquer, eu estou falando da voz de Deus nesses últimos dias. Glórias a Deus. E as massas aceitam, porque o som mecânico trabalha dessa forma. O som mecânico ele precisa de matéria, mas a luz não precisa de matéria. E vou dizer que essa luz ainda é só, olha, presta atenção, o sol que ultrapassa o vazio do espaço e chega até nós em 8 minutos, se eu não me engano. 8 segundos? Ou minutos, não sei. É só uma sombra do que é a voz de Deus nesse último dia.
Aleluia. Poderoso Tu és, Senhor. Essa mensagem não diz de um homem chamado William Branham. Essa mensagem não diz de uma igreja poderosa, de um sistema. Essa mensagem é o próprio Espírito Santo. Essa é a diferença dessa mensagem. E podem passar o tempo que for, esta voz continua ecoando nos corações. Amém. Glórias a Deus. Há tantas vozes hoje na terra que absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural. Há tantas vozes intelectuais, vozes sobressalientes, muito sério, de homens poderosos que são intelectuais, que em suas condições de intelectuais ainda fazem tremer nações. Eles não estão apenas durante a noite com as pessoas, mas eles sacodem as nações, trazendo grandes organizações, grandes campanhas florescentes. Uma pessoa estaria um tanto confundida. É mais que suficiente para confundi-los de como estas coisas vão e prosperam. E a voz que se levantam e fazem estas coisas, e isto faz com que a voz de Deus fique separada para um lugar na parte de trás. A verdadeira voz de Deus. A organização pode dizer que nós estamos para trás, mas se a voz de Deus está nesse lugar atrás, é um prazer estar nesse lugar atrás. Amém? Glórias a Deus. Amém? A voz de Deus nesses últimos dias. Parágrafo 31. Amém? 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 Perdão, irmãos, o rascunho... Olha o tamanho do rascunho que eu fiz. Eu tentei colocar isso em 20 minutos, mas graças a Deus. Obrigado, pastor Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Amém, amém. Eu pedi para colocar o parágrafo que ele usou no telão, para nós vermos como é que fica isso aí, em letras grandes. Né? O nome dele é Naftali, da tribo de Naftali. Naftali de Gomar, índio. Pastor Naftali de Gomar, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.